Senhor Jesus. Bom, nós estamos na semana 4 do Alimento Diário. O título da mensagem de hoje é Deus põe Abraão à prova. Ó Senhor Jesus. Quando eu vejo a história de Abraão, não olhando no final, tá? Que ele é o pai da fé, todo mundo sabe que ele tem esse título, né? Mas olhando toda a trajetória de Abraão e tudo que ele passou para que essa fé fosse desenvolvida dentro do seu viver, para que de fato ele fosse alguém considerado como representante da fé, eu olho muito e vejo a nossa história, né? A nossa história é muito semelhante, principalmente na questão das provas, né? O Senhor, ele coloca a gente em algumas situações que a gente não consegue entender, mas no final, o propósito maior que o Senhor tem é querer nos salvar por completo, dar uma salvação completa para cada um de nós, né? Mas para que isso aconteça, às vezes é necessário que aconteça algumas coisas, né? E a gente vai ver um pouquinho aqui pelo decorrer da história aqui de Abraão. A gente está entrando agora, terminando o capítulo de Gênesis 21 e entrando no 22. E aqui, olhando a história de Abraão, a gente vê uma grande prova que ele passou aqui. Eu me olhando aqui como pai, me colocando na situação de Abraão, fico pensando, poxa vida, né? Se o Senhor aparecesse para mim hoje e falasse, olha, entrega um dos teus filhos para mim e sacrifica ele a meu favor. Ó Senhor Jesus, como que seria a minha decisão, hein? O que será que eu ia falar para o Senhor, né? Uma situação difícil, né? Um filho tão difícil, um filho tão especial que foi Isaac, né? Um filho que humanamente era impossível acontecer. Pais idosos, mãe estéril, e o Senhor, de fato, dá um filho, né? Que seria esse filho da promessa. Só que ao mesmo tempo que ele deu, ele falou, opa, calma aí, agora eu quero ele de volta. Ó Senhor Jesus. Imagina a situação, irmãos. Abraão, ele podia até ter questionado o Senhor, na verdade, se a gente olhar humanamente, né? Se fosse eu, não sei, de repente eu tentaria até negociar com o Senhor. Mas, Senhor, não pode ser outra coisa, não? Precisa ser um filho mesmo? Mas Abraão, ele tinha um coração voltado para o Senhor, né? E ele nem pensou. Ele simplesmente cumpriu a ordem do Senhor. Ele obedeceu. Ele foi obediente. Por quê? Porque Abraão, ele tinha uma diferença, irmãos. Ele sabia que tudo o que ele tinha não era algo dele, mas sim era o Senhor que tinha dado para ele. Inclusive Isaac. Isaac principalmente. Ele sabia que humanamente ele não podia ter Isaac, mas ele sabia que o Senhor tinha dado. E que Isaac, antes de pertencer a ele, pertencia ao Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero ter esse coração, irmãos. De tudo que eu tenho, eu olhar e falar, não, o que eu tenho não é meu. Não foi eu que conquistei, mas sim foi o Senhor que me deu. Esse deve ser o nosso coração, né? Que o Senhor possa ganhar o nosso coração nesse sentido, né? Ó Senhor Jesus. Bom, Abraão tinha uma fé tão grande referente a isso, que ele já imaginava, eu creio eu, que Deus pudesse ressuscitar na hora Isaac. Então, ele nem pensou em questionar ou desobedecer à vontade do Senhor, né? E por sua obediência e também pela fé de Abraão, Abraão foi aprovado, né? Ó Senhor Jesus. E da mesma forma, irmãos, o Senhor, ele quer nos aprovar. Ele quer nos aprovar, ele quer nos deixar prontos para reinar com ele. E dentro desse processo, talvez pode ser que ele nos coloque em provas também, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Para dizer o sim e amém para o Senhor, mesmo que pareça difícil. Ter um viver de fé, né? Bom, vamos lá. Eu contextualizei aqui a história, mas vamos ler um pouquinho aqui do que eu estou falando. Vamos abrir Gênesis 21, no versículo 14. Versículo 21, 14 e 15. Para a gente contar um pouco dessa história. Bom, levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino
e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Bom, aqui, irmãos, essa passagem parece estar um pouco fora de contexto, mas para a gente entrar nessa história, nesse ponto da história de Isaac, a gente precisa falar um pouquinho, a gente andar um pouquinho para trás para falar sobre esse trecho da história de Abraão, que foi o momento que ele pegou Agar e Ismael, seu filho, e ele praticamente expulsou da casa dele, né, por conta de sua esposa Sara. Por conta de uma situação, acredito que naquela época Ismael devia ser um adolescente, né, e ele caçoou do seu irmão mais novo, né, que era o filho de Sara, e Sara não gostou da atitude, né, e falou, olha, eu não quero que esse rapaz aí seja rei e que ele herde a sua herança junto com meu filho. Então expulsa essa mulher e o seu filho daqui de casa. Então olha a situação de Abraão. Ele teve que passar por isso também, porque ele era pai também de Ismael. Então olha que situação delicada, né? Mas o Senhor apareceu para Abraão e disse para ele ter paz e para ele seguir conforme ela tinha falado, né? E ele obedeceu, e foi o versículo 14 e 15, né? Ele mandou, né, a Agar e seu filho, né, Ismael, para fora de casa, né? E eles saíram aí errantes aí pelo mundo e pelo deserto, né? Eles saíram com um odre de água, né, e um pouco de pão, né? E vagando sem direção alguma, né? Imagina a situação dessa mulher e com filho pequeno, filho adolescente, pequeno, jovenzinho, no meio de um deserto, sem esperança, sem rumo, sem saber para onde ia, né? E naquela situação, ela, no versículo 16, ela se afastou do filho e falou, poxa vida, né? Acabou a água, acabou a comida, agora ele vai morrer aqui do meu lado, né? Eu não quero ver uma situação dessa. Então vou deixar ele num cantinho, morrer lá para aqui. Ele não sofre, nem eu sofra tanto, né? E Ismael começou a chorar. E no versículo 16 diz assim, e afastando-se foi a sentar-te de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Olha que situação. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e ele chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ó Senhor Jesus. Bom, Agar, quando ela abriu os olhos, ela viu um poço aqui, no versículo 19, vamos ler o 18 e 19. Ergue-te e levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, além de tudo, Deus deu uma promessa ali para aquele menino naquele momento. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Esse poço não existia lá, mas o Senhor fez aparecer água no deserto. E indo a ele, encheu de água o odre, deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Bom, a partir do momento que Agar abriu os olhos, ela viu aquele poço, né? E esse poço aqui, irmãos, ele representa algo. Ele representa o sustento, né? A vida de Ismael, ela estava totalmente ligada a esse poço. Por quê? Porque ele não tinha mais água e ele ia morrer ali naquele deserto, tanto ele quanto sua mãe. Se não aparecesse aquele poço, se Deus não desse a provisão daquela água para que ele bebesse, certamente ele morreria e não demoraria muito, né? Então esse poço aqui, esse primeiro poço, irmãos, representa a sobrevivência física do homem. Quando eu ouvi essa mensagem, eu fiquei pensando, poxa vida, de fato, um dia a gente recebeu uma visão também, e apareceu um poço, uma água, né, para nós, né? Uma água que, se a gente bebesse, a gente nunca mais ia ter sede dela, não é verdade? Que foi o Evangelho. O Evangelho, quando chegou até nós, a gente recebeu essa água. Por quê? Qual era o nosso destino? Era igual ao de Ismael. Certamente nós morreríamos. Nosso destino era a morte. Era o lago de fogo. Mas o Senhor, como água viva, apareceu como aquele poço
deu aquela água viva para nós e o quê? E saciou nossa sede e nos salvou daquela situação de morte que cada um de nós íamos ter. Só que, porém, essa água, a gente fala, eu penso muito no primeiro amor. Quando a gente conheceu o Senhor, quando você conheceu o Senhor, quando o Evangelho chegou até você, o seu jeito de olhar as coisas não era diferente? Você tinha mais amor pela palavra, amor pelas coisas do Senhor. E com o tempo, o que vai acontecendo? A gente vai, parece ficando meio calejado, né? Então parece que quando toca um hino eu não toco tanto, né? Parece que quando a mensagem vem eu não consigo assimilar muito bem. Então o amor começa a esfriar, né? Então essa água que um dia nós recebemos, a gente precisa recebê-la todos os dias. A gente precisa beber dessa água todos os dias. Porque se a gente não beber dessa água, a gente vai buscar outras águas que existem aí no mundo, né? O deserto representa muito o mundo. O deserto ele tem muitas coisas para oferecer para nós, né? E essa água que de fato vai saciar nossa sede, nós temos só mediante o Senhor e mediante a sua palavra, né? Ó Senhor Jesus. Só que aqui no versículo 21, nós temos um segundo poço. No capítulo 21, o 25 ao 30. Aqui, esse poço aqui, foi um poço cavado por Abraão. Vamos ler, quer ver? 25 ao 30. Longe de ti o fazer... Calma aí. Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma... Calma aí, eu acho que não é aqui não, irmãos. Calma aí. Ah, tá, perdão. Eu já estava no... Achei aqui, irmãos. Amém. 21 aqui. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto. E sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te trarei. Aqui, irmãos, nessa situação, o rei Abimeleque propôs uma aliança junto com Abraão. Porque Abraão, ele sentia que Abraão era uma pessoa abençoada por Deus. E ele queria ter aquela pessoa perto dele. E respondeu a Abraão, juro, nada obstante Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Esse poço aqui, irmãos, que aparece aqui, ele já tem um outro significado, só que o significado desse poço, irmãos, é um significado muito profundo, porque esse poço aqui, essa água desse poço sustentou Abraão em toda a sua caminhada, enquanto ele estava ali naquela região. E durante essa caminhada, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Esse segundo poço levou ele ao cumprimento da promessa, que era muito maior que aquilo, que era a descendência que viria depois dele, que é o próprio Cristo. Se Abraão tivesse morrido ali no deserto, não tivesse seguido a carreira dele, seguindo os passos do Senhor e obedecendo o que o Senhor tinha mandado para ele, o Senhor não teria nascido. Então, olha a importância desse segundo poço. E hoje, irmãos, nós temos
essa vida de Deus dentro de nós, que é esse poço, que é o Espírito do Senhor dentro de nós, né? O Evangelho, quando a gente alcançou, Cristo entrou dentro de nós. E ele se tornou Espírito hoje. Hoje ele habita dentro de cada um de nós. Hoje ele é essa fonte dentro de mim e de você. Só que essa fonte, irmãos, ela precisa jorrar. Ela precisa... a gente não pode reter o Espírito que há em nós. A gente precisa que essa fonte jorre e alcance as pessoas. Ó Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de trazer para essa vida de deserto que as pessoas vivem fora, sedentas, procurando coisas, dinheiro, bens, sucesso, fama, para saciar essa sede que elas têm. E elas não sabem como preencher. Por quê? Porque elas não têm o Senhor, elas não sabem que existe uma fonte que elas vão beber e que nunca mais elas vão ter sede. Mas nós temos a oportunidade de alcançar essas pessoas por meio desse rio que há dentro de cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus. João 4, aqui, ó. Vamos ler. João 4, 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 15 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Todo mundo conhece essa história da mulher samaritana. Ela foi buscar uma água para matar a sua sede. E ela nem imaginava que ela ia encontrar uma água que nunca mais, que quando ela bebesse daquela água, que era o próprio Senhor, ela nunca mais teria sede. E disse Jesus a ela: vai, chama teu marido e venha cá. Ao respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem dissestes, não tenho marido, né? Ó Senhor Jesus. Aqui no 13, Jesus afirmou para ela que se ela bebesse daquela água que ele estava oferecendo para ela ali, ela nunca mais ia ter sede, né? E hoje, o Senhor, ele quer alcançar as pessoas. Como um dia ele alcançou cada um de nós, ele também quer dar dessa água da vida para que essas pessoas nunca mais tenham sede e busquem outras coisas no mundo, né? E nós temos a oportunidade de fazer isso. E essa água, quando a gente apresenta para as pessoas, que é o Cristo, a gente se torna pessoas frutíferas. A gente traz frutos para Deus, que é esse o objetivo. O Senhor nos colocou aqui nessa terra para que a gente seja frutífero, para que a gente seja ramos, não ramos que... Imagina essa árvore aqui de fora. Eu acho que eu tinha vontade de pedir para os irmãos tirar essa árvore daqui da frente, da fachada. Sabe essa árvore aqui? O que vocês acham? Você acha uma boa ideia? Vocês acham? Pode falar, irmãos. Não, né? Não é verdade? Por quê? Porque ela traz frutos. Mas se fosse uma árvore feia, sem frutos, sem nada, podia tirar? Não, uma árvore sem nada, uma árvore seca, sem vida. Tinha necessidade dela estar aí? Nenhuma, na verdade. Já poderia ter tirado, né? Mas ela está ali por quê? Porque ela tem vida, porque ela tem frutos. E da mesma forma, o Senhor quer que cada um de nós sejamos como essa árvore, com muitos frutos, para que a gente possa alimentar as pessoas. Todo mundo quer que essa árvore esteja ali, por quê? Porque ela dá frutos, porque ela traz alimento, porque ela traz vida, né? E assim nós devemos ser também, né? Ó Senhor Jesus. Bom, mas como nós nos tornaremos esses ramos frutíferos na prática, né? Eu dei o exemplo da árvore, né? Mas e nós, né? Como a gente pode alimentar as pessoas? Gênesis 21 aqui, 33. Vamos ler, vamos voltar lá. Senhor Jesus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba. Invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Ó Senhor Jesus. Qual é um dos meios da gente ser ramos frutíferos? Como que a gente faz? Invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Indo até a fonte. Quando a gente invoca o nome do Senhor, o que a gente aprendeu? Que a gente traz o Senhor para perto de nós. A gente aproxima o Senhor de nós. Quando a gente está passando por uma situação, a gente invoca o nome do Senhor, como o Juninho disse, né? Mas isso tem que ser a todo momento. Não só nas situações difíceis, mas também quando a gente está bem também.
quanto mais a gente invoca do Senhor, mais a vida do Senhor entra dentro de nós. E mais os elementos divinos vão preenchendo todo o nosso ser. E vai nos tornando pessoas frutíferas. Então a gente fica tão cheio do Senhor que a gente quer transbordar, a gente quer frutificar, a gente quer falar do Senhor para as pessoas. A gente quer falar desse Deus que está dentro de nós, desse Espírito que está queimando dentro de cada um de nós. Mas para isso a gente precisa invocar o nome do Senhor, a gente precisa se apegar na palavra, ler a Bíblia, cantar os hinos, louvar o Senhor, ler o alimento diário, ler a imersão. O Senhor nos está dando muito alimento, não está? O alimento vem pela palavra. Então a gente precisa desfrutar desse alimento, né? Até a gente ser essa fonte aí a jorrar, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos tão distraídos com as nossas coisas desse mundo, com o nosso trabalho, com as nossas preocupações, que a gente, no meio desse deserto, a gente acaba fincando as nossas raízes nesse deserto. Então você imagina uma raiz dentro no meio do deserto. O que ela vai? Ela vai conseguir frutificar? Vai, na verdade. O que faz com que essa árvore aqui da frente ela seja frutífera? O sol que ela toma, a água que ela recebe por meio da chuva. Então, da mesma forma, nós precisamos também. Nós precisamos nos alimentar diariamente. Quanto mais a gente se alimenta do Senhor, mais essa vida do Senhor aparece em nós. E cada vez mais a gente consegue fluir isso de nós e nos tornar pessoas frutíferas, né? Ó, Senhor Jesus, a gente não vai ser aquela raiz seca, né? As nossas raízes, irmãos, precisam estar enxertadas na vida do Senhor, nessa água da vida, nesse rio da vida do Senhor. Aí assim nós vamos ser cheios da vida do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Como um dia o Senhor mudou a nossa vida, né? Que a gente tenha esse coração. Esse coração igual de Abraão. Esse coração obediente, quando o Senhor fala alguma coisa, a gente fala sim, amém, e obedece o que o Senhor falou, né? Gênesis 22, vamos entrar no Gênesis 22 aqui. Ó Senhor Jesus. A gente vai entrar na parte que Abraão tem que tomar essa grande decisão, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, ó Senhor Jesus. Quando Abraão te chama pelo nome, você fala: eis-me aqui para o Senhor? Será que é assim que a gente responde para o Senhor? Ó Senhor Jesus. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecê-lo ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ó Senhor Jesus, que situação difícil, né? Imagina a cabeça de Abraão. Ele tinha 2 filhos, né? Tinha Ismael também, mas o que aconteceu? Deus mandou ele mandar embora Ismael. Então o único que ele tinha, que era o filho amado dele, o Senhor pediu para que ele entregasse em sacrifício. Ó Senhor Jesus, Deus podia pedir qualquer coisa para Abraão, né? Mas ele pediu o filho, né? Ele pediu algo que realmente Abraão ia fazer falta na vida de Abraão. E às vezes a nossa vida também é assim, tá, irmãos? Às vezes o Senhor pede coisas para nós, coisas que às vezes a gente pensa: poxa, Senhor, mas isso mesmo? Você está pedindo isso para mim? Será que não dá para negociar, não? E muitas vezes a gente negocia com o Senhor, né? Fala: Senhor, olha, isso eu não posso dar, mas eu posso dar tal coisa, pode ser? E muitas vezes, por amor a nós, o Senhor até nos dá as coisas, ou até permite. Porque o Senhor é muito amoroso, né? Mas aí depois vem a consequência, né? Ó Senhor Jesus. Pense aí algo que vocês amam bastante aí. Pensa aí, algo que vocês falam: isso aqui é o que eu mais amo na minha vida. Pensa aí. Já pensou? Todo mundo pensou? Pensou? E aí, você podia dar para Deus isso? Se ele pedisse em sacrifício? Tranquilo? Se o Senhor falasse hoje para você, falou: eu quero isso que você pensou em sacrifício.
Será que eu daria? Será que você daria? Ó Senhor Jesus. Essa passagem, irmãos, ela é muito significativa, porque Deus estava ali mostrando que faria essa entrega. Ele entregaria o que tinha de mais valioso na vida dele por cada um de nós, que foi seu filho. Ele entregou o filho por alguém que ele nem conhecia. E por alguém ainda que era inimigo dele. Imagina que situação difícil. Nós ainda, o Senhor está pedindo algo para que a gente entregue para ele, né? Mas você imagina bem, Deus entregou seu filho para morrer na cruz por cada um de nós, né? Ele não fez ele não tentou negociar em nenhum momento, ele simplesmente entregou seu filho naquele momento, né? Para morrer em favor de cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, que grande amor, né, irmãos? Imagina, eu fiz uma pergunta difícil para vocês. Eu também, eu não sei qual que seria a minha reação e como que eu responderia. Provavelmente eu tentaria negociar com o Senhor, né? Mas que o Senhor possa nos dar esse coração de amor do Senhor, esse mesmo amor que Ele teve por cada um de nós, né? Aqui João 3,16 fala um pouquinho desse amor que Ele teve por cada um de nós. Vamos ler? Esse é um versículo que a gente tem que se lembrar sempre, para a gente lembrar do amor do Senhor por nós, né? Vamos ler? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus, Deus deu o seu Filho por cada um de nós, para que a gente tenha uma vida eterna. Essa vida aqui, irmãos, nessa terra, ela é passageira. Tudo que nós estamos vendo aqui vai passar. Tudo que nós construímos aqui, ou que nós buscamos ainda ter, a traça, a poeira, a ferrugem vai corroer e não vai ficar tudo para trás, né? A única coisa que nós vamos levar dessa vida aqui é o tempo que nós gastamos na presença do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos colocou aqui nessa terra, né? Ó Senhor Jesus, e da mesma forma que Deus provou a fé de Abraão, naquele momento que ele pediu o sacrifício do seu filho, ele também quer provar a nossa fé, né? Muitas vezes ainda, irmãos, tem impureza dentro de nós. Ainda tem coisas misturadas com a nossa fé. Olha que sério isso, irmãos. Na hora que eu li isso na mensagem, eu falei, poxa vida. Eu comecei a analisar a minha vida, eu falei, poxa, eu acho que ainda tem coisas ainda, né? Eu me acho que eu tenho tanta fé, mas ainda tem impureza que o Senhor precisa limpar. E a única maneira do Senhor limpar toda essa impureza que ainda há em nós misturada com a fé é por meio da sua água, da água da vida. O único meio dele tirar é por meio das provas que ele faz com que a gente enfrente. Então, cada dificuldade, cada provação são para que o Senhor nos salve por completo. Ele precisa dar essa salvação por completo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ser refinado, purificado, igual o ouro. Os irmãos já deram vários exemplos do ourives, né? E quando ele precisa de um ouro mais puro, de 15, 17, de 20, sei lá, quilates, quanto mais puro o ouro, mais calor, a temperatura mais alta, ele é submetido, para que saia todas as impurezas que ainda existem. Aí fica assim, aquele ouro puro, fino, mas para que isso aconteça, ele precisa de uma temperatura muito alta. E muitas vezes a gente passa por essa temperatura alta também, que são as provas, né? As provas nos fazem com que a gente seja salvo todos os dias, né? E o Senhor quer nos salvar. Eu sei que é difícil a gente agradecer ou ficar feliz, né? Quem fica feliz quando está passando por uma situação de prova, né? É muito difícil, né, irmãos? Normalmente a gente murmura, a gente reclama, às vezes a gente até questiona Deus, fala, poxa Deus, porque você está fazendo isso comigo, eu sou seu filho, eu te amo, né? Eu te obedeço, né? Aí, se a gente questiona, irmãos, é porque ainda a nossa fé ainda está misturado ainda tem pureza na nossa fé. Então a gente precisa orar para o Senhor para que o Senhor remova toda a impureza de cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, aí assim a gente vai ter essa salvação completa, né? Senhor Jesus. Bom, Gênesis 22, vamos continuar aqui. O 3 do 3 ao 9. Eu estou finalizando.
Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Então, você viu que ele já obedeceu. O Senhor falou com ele, ele já seguiu em frente. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, enchendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espera aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Imagina, irmão, se aqui nessa situação, eu vejo por um outro lado também. Aqui a gente tem o lado de Isaac. Então, olha como Isaac foi obediente. Isaac já era um adolescente. Provavelmente o que ele podia ter feito? Ele já sabia. Porque ele até questionou o pai dele. Cadê onde que está aqui o animal que a gente vai oferecer em sacrifício, né? Então ele sabia. Imagina, ele foi amarrado e provavelmente ele deixou o pai se amarrar. Então você vê a fé que o pai passava para o filho era tão grande que ele em nenhum momento, a gente não vê na Bíblia, aqui Isaac se debateu, Isaac tentou fugir. Não. Ele simplesmente obedeceu ao seu pai, né? Então a gente vê aqui o exemplo de fé que foi dado por meio do seu pai, né? De fato, essa atitude de fé aqui de Abraão, né? De não questionar, nos mostra que Abraão de fato cria que Deus poderia até devolver a vida do filho dele naquele momento. Mesmo que ele sacrificasse o filho dele, Deus poderia ao mesmo tempo ir lá e ressuscitar o filho. Olha que fé, né? Ele tinha um coração realmente que cria no Senhor, né? E tudo que ele fez, até hoje, irmãos, é para que tudo que ele representou naquele momento, isso tem que servir para nós como um exemplo na nossa vida. Para que a gente, quando o Senhor falar conosco, quando o Senhor der uma ordem para nós, a gente tem esse coração de obedecer, de simplesmente não questionar a vontade do Senhor, mas sim falar sim, amém, Senhor. Eu recebo a sua ordem, eu quero seguir os seus passos, eu de fato vou fazer. Eu vou ser um com o Senhor, né? Por isso, irmãos, mas para que isso aconteça, a gente precisa estar com o nosso coração limpo, né? A gente não pode ter nenhuma reserva no nosso coração. Nosso coração, ele tem que estar limpo e de acordo com a vontade do Senhor, né? Aqui no versículo, continuando aqui, o 10, vamos ler do 10 até o 14 para finalizar. Senhor Jesus. Bom, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Olha, ele estava carregando ainda os materiais que usaria para seu sacrifício. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Ó Senhor Jesus, olha o coração de Abraão, irmãos. Deus proverá. Esse também deve ser o nosso coração. Diante das situações, sabe o que a gente tem que falar para o Senhor? Diante da situação, não, Deus vai prover. Deus proverá a situação. Deus vai me dar a vitória nessa situação. E Ele pode. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Ó Senhor Jesus. Deus, irmãos, Deus proveu o cordeiro naquele momento, né? E hoje, da mesma forma, né? A gente pode agradecer ao Senhor, porque o Senhor também proveu. O Senhor proveu o seu próprio filho como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então hoje, diante das situações, irmãos, o que cabe a nós é só crer no Senhor. É só querer e confiar. A partir do momento que a gente crê e confia na sua palavra, as coisas vão bem. A gente não precisa fazer muito. A gente precisa apenas crer na promessa do Senhor. E fazer como
Abraão fez aqui, né? Se a gente tiver esse coração de dizer Deus proverá, pode ter certeza que em cada área da sua vida o Senhor vai prover. Pode ter certeza disso, irmãos. Eu experimento isso muito na minha vida durante todos esses anos e eu vejo que hoje tudo que eu tenho realmente, de fato, não é pela minha capacidade. Porque eu não teria capacidade nenhuma, nem para estar aqui falando. Mas tudo vem pelo Senhor, né? O Senhor, quando a gente tem um coração voltado para Ele, quando a gente se entrega e tem esse coração de falar, Senhor, conduza os meus passos, por mais que a gente tenha falhas e fraquezas, que nós temos, irmãos, todos nós temos. Mas se a gente tem um coração disposto para servir, o Senhor, Ele vai dar provisão. Amém? Jesus é o Senhor.